Graças a paz, galera. Deus abençoe a sua vida nesse momento, que é o pastor Gabriel. Eu acredito muito que o Senhor tem muito a falar conosco nessa noite e nos ensinar um pouco a mais dele. Vamos lá? Bom, a nossa aula de hoje é sobre guerra espiritual. Nós precisamos entender nessa aula que é o campo de batalha, as armas e ferramentas que nós temos hoje acesso para guerrear e batalhar. Amém? Bom, se você tem Bíblia, já pegue ela, pegue um lápis, uma caneta, pegue um papel também para você estar anotando, e eu tenho certeza que as suas anotações farão diferença daqui para frente. Amém? Bom, vamos lá. Em Efésios 6:11, Paulo, um homem muito espiritual que pode nos ensinar muito a respeito de guerra espiritual, fala para a gente se manter bem firme contra as ciladas do diabo. Porque quando a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir, a Bíblia não está de brincadeira. O diabo não brinca de ser diabo, e esse de verdade é o plano dele. As guerras, elas se manifestam, na maioria das vezes se iniciam na mente. Em uma guerra, uma seta que você recebe, de repente um sentimento, uma palavra que alguém lançou, e o inimigo vai sempre usar quem está próximo de você. Pense só. Se vier alguém lá do fim do mundo para te falar de repente algo que não vai tocar em você, mas aquilo que fere o seu coração, fere o seu sentimento, de repente o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu tio, ele vai ferir os seus sentimentos se for usado pelo inimigo para te ferir. Então entenda algo muito importante: o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele não vai brincar com os seus sentimentos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Preste atenção. Efésios 1:21, Paulo vai descrever nesta carta que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e nós temos autoridade contra esses demônios, pois as bênçãos celestiais foram imputadas em Cristo Jesus devido à sua morte, à sua entrega. O nome dele foi levado acima de todo nome. Então o nome dele está acima de toda guerra na mente. O nome dele está acima de toda infelicidade, toda falta de paz, toda falta de amor, toda carência. O nome dele está acima sobre todo o nome. Eu quero te falar que se a gente estiver como alvo dele, ele vai nos conduzir de glória em glória e de guerra em guerra. Ele vai nos livrar e materializar no mundo natural a vitória que nós já temos decretada no mundo espiritual. Tem algo muito importante. Existem coisas que vão mostrar sinais que nós vamos passando por guerra espiritual. Que é quando a gente para de orar, para de ter intimidade com o Senhor. Nós esfriamos na fé, nós ficamos com frieza, irritabilidade. Nós rapidamente nos desgastamos fisicamente. Nós ficamos tristes, nós não conseguimos fazer nada no nosso dia a dia. E o dia fica muito cansativo para cada um de nós. Sinais na Bíblia também foi Judas. Judas, após trair Jesus, ele cai em si e vê aquilo que ele fez e recebe aquela acusação, aquela guerra na mente, e levou ele ao suicídio, entre inúmeras outras pessoas também. Eu quero te falar que essa guerra na mente pode nos prender e nos impedir de prosseguir em conhecer o nosso Criador Jesus. A Bíblia vai falar pra gente que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E a verdade é Cristo Jesus. E quanto mais a gente se entrega em conhecer a Ele, mais Ele se revela a nós. E essa verdade que é Ele vem nos libertando. E essa libertação que acontece deixa o inimigo mais frágil, mais fraco em efeitos nas nossas vidas. Aquela frieza, aquela falta de intimidade com o Senhor vai se afastando, e a intimidade com Ele vem se fortalecendo a cada dia mais. Tem dias que nós iremos acordar tão felizes, nós não iremos saber o motivo natural, mas espiritual nós saberemos que a nossa felicidade agora está apoiada em Cristo Jesus. A infelicidade, de repente a tristeza não pode nos alcançar, porque o nosso ponto de felicidade já está ligado em Cristo Jesus. Por isso preste atenção, porque o Senhor tem muito a falar com você. Não se esqueça, essas aulas é de extrema importância que você ao longo da semana coloque ela também em prática. Volte, reveja esse vídeo, reveja suas anotações. Elas são importantes por conta disso, porque ao longo da semana o inimigo vai tentar parar e fazer com que você esqueça aquilo que está sendo ministrado aqui.
Isso pode ser de suma importância para que amanhã, na sua guerra diária, você entenda que você já é mais que vencedor e declare a sua vitória no mundo natural. Amém? Amém. Vamos lá. Bom, quando essas guerras das nossas mentes, na mente, ela é introduzida, o inimigo lança uma seta e inconscientemente a gente acaba recebendo essa seta e aceitando ela. O plano do inimigo é tirar os nossos olhos da cruz de Cristo, fazer com que a gente seja conduzido por Ele a perder essa caminhada e a buscar outras coisas, de repente buscar o amor próprio, de repente buscar a ser valorizado por homens. E a Bíblia vai falar o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O plano de Satanás nas nossas vidas é lançar setas gerando guerra espiritual para que você perca o foco. Consequentemente, você não busque o reino de Deus em primeiro lugar. E consequentemente, as coisas não sendo acrescentadas, você mesmo se leva para o final do poço. Existe um exemplo muito bacana que eu já ouvi inúmeras vezes e acredito que você deve ter visto também ou ouvido também. Se você pegar um pote e colocar formiga dentro dela, acho que era formiga de fogo e outra espécie de formiga, se você deixar esse pote sem chacoalhar, as formigas estarão transitando dentro dele, uma pertinho da outra, mas sem brigar. Agora, se você chacoalhar esse pote, consequentemente, as formigas que estavam lá dentro irão pensar que uma estava atacando a outra e irão começar uma guerra aqui. O plano de Satanás é fazer isso com a gente, é mexer para que a gente venha pensar assim: eu estou em guerra guerra interna e comece a me destruir por dentro, enquanto aquilo que gerou a guerra está apenas rindo da gente, que foi Satanás ou aquela mão que sacudiu aquele pote. Nós precisamos entender em qual tipo de ambiente, seta, qual ocasião ele está nos apontando e chacoalhando para que nós venhamos a entrar em conflito interno. De repente o Senhor te entregou um ministério, ou te entregou uma empresa, ou de repente o Senhor plantou sonhos para você sustentar a igreja, de repente o Senhor te entregou coisas para você ser coluna, ou uma parte do corpo de Cristo que vai ser diferente dentro da igreja. E o inimigo está tentando te parar. E ele vai usar entre inúmeras outras coisas, entre seus amigos, circunstâncias, e vai tentar te paralisar para que você não entenda da onde está surgindo tanta dificuldade e perca o foco. Consequentemente, você pare de caminhar em Cristo Jesus. Entenda, o inimigo não veio de forma alguma para te ajudar a caminhar. Ele veio para matar, roubar e destruir aquilo que o Senhor está tentando colocar na sua vida para que você seja um filho abençoado, importantíssimo e intendente. Será que essa palavra existe? Mas uma pessoa que entende o seu chamado e exerce ele com alegria. Amém? Bom, se é pra gente entender essa guerra espiritual, na aula passada nós conhecemos nosso inimigo Lúcifer, um querubim de classe única, responsável pelo louvor. E olha só que eu achei muito interessante, relendo a aula passada, e o Senhor falou comigo novamente. Lúcifer era um querubim de classe única, responsável pelo louvor. E nele foram criados todos os instrumentos de adoração. Preste atenção. Sabe aquela voz agradável que de repente te tira do foco e te leva para outra coisa? Aquela voz que de repente não te traz paz, mas ela é agradável. De repente um convite para uma festa, um convite para uma resenha, um convite para você não estar na igreja naquele dia e estar em outro lugar. Eu tenho certeza que o seu espírito vai testificar isso agora. Ela não vem do Senhor. Lúcifer era um querubim responsável pelo louvor. A voz dele era atrativa porque ele estava em um meio de adoração e exaltação. Nosso Senhor Deus. Entenda, existem vozes que podem parecer agradáveis. Existem banquetes que ele tenta oferecer que pode parecer agradável, mas que na verdade é um passo que ele quer que nós venhamos a dar sobre alimentar, sobre ouvir, sobre ir até ele, que é Satanás, que no fundo mesmo, ele quer nos conduzir ao fundo do poço. Entenda algo muito interessante, querido? Ele não brinca de forma alguma. E eu estou repetindo isso muitas vezes porque eu quero conscientizar você disso. A visão da igreja que nós temos não é gerar em você uma fé pelo medo ou uma fé digamos assim, uma fé que você tem que acreditar que a gente fale e pronto, acabou. Não.
É uma fé consciente daquilo que você acredita, daquilo que você já recebeu através da cruz de Cristo. É uma fé de que você já foi abençoado, as bênçãos de Abraão já fazem parte da sua vida. E que eu e você somos filhos de um pai que é rico. Consequentemente, a gente tem muita prosperidade, tanto de paz, de saúde, de alegria financeira também, para desfrutar durante as nossas vidas. Entenda isso, querido. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Nós precisamos entender as nossas armas para lutar nessa guerra espiritual também. São diversas armas criadas por Satanás para levar o homem ao seu objetivo, ou seja, o objetivo de Satanás. Mas, consequentemente, nós temos armas criadas pelo nosso Senhor Deus para lutar contra Satanás. Vamos lá. Dentre as que Satanás criou para lutar contra o homem, levar o homem à desgraça, é a mentira, são os enganos, luxúrias, a vaidade, a ostentação, a soberba, o ódio, a falta de perdão, dentre outras tantas. Entenderemos mais fundo a hierarquia que trabalha o mundo espiritual para alcançar seus desejos e objetivos na próxima aula, que é a libertação. Por isso, essa grade de aulas que você vê na Escola da Graça é muito importante, porque uma aula encaixa na outra para que no final você entenda de forma verdadeira aquilo que está sendo passado, a mensagem da graça de Deus. É um complô para que você seja liberto de tantas coisas, assim como eu também estou sendo liberto dia após dia. Vamos lá? Sofismas. Satanás significa acusador e é uma das suas especialidades, o engano e a acusação. Olha só, desde o início da criação do homem, ele usou as suas artimanhas para levar o homem à queda e à maldição. Olha só, em Gênesis, a Bíblia vai falar pra gente que a mulher foi até aquela árvore e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não era uma maçã, a Bíblia não fala disso. Mas olha só, a mulher come do fruto e ela dá para Adão. E olha só, Satanás sabia como chegar até o cabeça. O intuito dele não é atacar, digamos assim, a sua companheira. O intuito é atacar o cabeça para destruir aquela família. A Bíblia fala que o homem é o sacerdote da casa, aquele que provê. Então entenda algo. Nós homens, não é que a gente sofre um grau a mais de guerra. Não, de forma alguma. O intuito de Satanás é paralisar a igreja em geral. Não só o homem, a mulher. Não em questão de acepção de sexo, se é homem ou mulher. O intuito do diabo é paralisar a igreja do Senhor. Entenda algo. Ele sabia como chegar naquela época até um homem. O inimigo sabe como chegar até você, como chegar até seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu amigo. Ele é astuto. E a mente dele, a capacidade cerebral dos anjos, ela não foi reduzida dos anjos caídos. Ou seja, os anjos eles caídos ainda têm 100% de capacidade mental. Ou seja, eles conseguem raciocinar muito mais do que a gente. Mas uma boa notícia é que a cada um anjo caído que tenta nos atormentar, enviar setas, elabora planos para nossa queda, existem 2 que vão estar lá batendo nele, guerreando por nós e materializando as nossas vitórias nesse mundo natural. Porque elas já existem no mundo espiritual. Cristo se entregou e nele já foi imputado todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Tudo aquilo de ruim já foi imputado nele. Consequentemente, hoje nós temos vida e vida abundante para desfrutar. A idolatria também. O que acontece? A idolatria é, digamos assim, que é algo mais poderoso que o inimigo tem. Por quê? Ele é de colocar um jogador de futebol como algo que a gente deve idolatrar. Nossa, se eu chegar nesse nível, se eu for alguém como ele, se eu. Olha só, o inimigo sempre vai jogar pro seu eu. Eu posso, você vai chegar, nós somos. E enquanto isso, a graça de Deus vai simplesmente falar que ele pode, ele vai fazer, ele pode todas as coisas. Existe uma música, é até engraçado de falar isso. Existe uma música que fala assim: eu vou mostrar, não estou criticando de forma alguma, mas fala assim: eu vou mostrar para quem achou que terminou, eu vou deixar falarem que o projeto falhou. Olha só tanto que ela seria, é uma música maravilhosa, mas olha tanto que ela seria mais bonita
se fosse Deus vai mostrar para quem achou que terminou, e Ele vai deixar falar que o projeto falhou, porque só Ele pode fazer todas as coisas. Então o inimigo tenta colocar com que a gente idolatra dinheiro, jogadores de futebol, de repente modelos, de repente grandes pessoas que têm um sucesso, na verdade, que o Senhor proporcionou. Mas o Senhor proporciona essas coisas não para que a gente coloque essas pessoas como espelho, como algo que a gente deve idolatrar, mas como pessoas que a gente pode ver o agir de Deus na vida delas também. Tem gente que idolatra casas, carros, de repente países, lugares, e não é o desejo que o Senhor tem para nós. O desejo do Senhor para nós não é idolatrar, mas adorar aquele que merece toda adoração, exaltar, glorificar o nome dele, entenda? Enquanto o Senhor quer gerar vida e vida consciente, e uma fé consciente, e uma paz, uma alegria, sabendo que Ele que proporcionou isso a nós, o inimigo quer proporcionar com que homens que podem frustrar as nossas expectativas sejam nossos alicerces de felicidade e paz. Entenda algo, querido? Cesse hoje tudo aquilo que você acha que é fonte de paz. Não, se eu for para Dubai, de repente aquelas ilhas Maldivas, lá eu vou ser feliz. Não, querido. Tem muita gente que aqui mesmo na nossa cidade, ou mais interior, olha só, eu sou de Santa Helena, mas a minha alegria não é pela minha cidade, pela minha região, ou por onde eu já fui, eu deixei de ir, mas a minha felicidade está em Cristo Jesus, e eu sou feliz aonde eu tô. Se o Senhor quiser me levar para Dubai, de repente Paris, ou outro país, serei muito feliz. E se Ele me deixar aqui para levar o evangelho dele aqui mesmo, serei muito feliz também, porque a minha felicidade está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Enfermidades. Olha só, Isaías, para não sair da Bíblia, Isaías 53:45 vai falar assim: Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tudo aquilo que era pra gente ter no nosso corpo, de repente lepra, falta de alguma coisa, Ele levou sobre Ele. Esses dias até eu tava com dor no dente, eu falei, caramba, eu não gosto de jeito nenhum de dentista. Se tiver algum dentista assistindo, não se sinta acusado, porque eu não gosto mesmo daquele motorzinho. Mas olha só, e eu falei, Senhor, eu sei que Tu podes curar essa dor no meu dente. E adivinha só, eu nunca mais senti dor. Então, querido, declare aquilo que não pertence mais a você. Pastor, eu tô de repente passando por uma situação ruim no meu relacionamento, e declare que o Senhor é o teu alicerce, o seu relacionamento não vai desabar, porque Ele, se foi aquilo que Ele uniu, ninguém vai separar. Agora entenda, se foram homens que uniu você, a sua esposa, o seu esposo, peço para que o Senhor te conduza nisso. Existem coisas que o inimigo tenta imputar nas nossas vidas, mas através da verdade nós estamos conhecendo dia após dia, nós seremos libertos. De repente, lugares nós fomos colocados que o Senhor não tem para nós seremos libertos. De repente, dores, ocasiões ruins que o inimigo está tendo colocadas nas nossas vidas, ao declarar que Cristo morreu para que eu não sentisse isso, nós seremos libertos. Caminhe nessa fé, querido, de que Cristo fez tudo por você. E até aquilo que você está passando hoje, existem anjos trabalhando para que não permaneça passando. Deserto não é lugar de você ficar. Deserto é lugar de você passar para um amadurecimento e desfrutar do seu propósito. Amém? Não se prenda aos seus processos. Jesus não tem medo da sua bagunça. Jesus não quer você em frustrações. Jesus tem alegria abundante para você, querido. Jesus tem mais do que você imagina para você. Amém? Bom, vamos. Isso é uma parte muito importante. Estava quase esquecendo. Divisão. Eu estava aprendendo sobre isso hoje pela manhã e relendo. Olha só, o Senhor me levou a categorizar a divisão, digamos, essa arma que o inimigo luta para colocar nas nossas vidas, em 3 passos. Olha só. Primeiro, ele inicia com pequenas coisas. De repente, algum versinho que saiu ali, algo que você escutou e não gostou, algo que aparentemente é coisa pouca, uma pedrinha bem pequena. A gente não tropeça em pedra grande. A gente não tropeça em coisa que a gente consegue ver nitidamente. São aquelas coisinhas pequenininhas, sabe? Que vai acumulando e de repente vira uma bola de neve. Ele começa por aí.
em coisas pequenas. Consequentemente, depois dessas coisas pequenas que a gente, o segundo passo, não resolve esses pequenos problemas, eles começam a se aumentar dia após dia após dia, até virar uma bola de neve. Entenda algo? Problema a gente não administra, problema a gente resolve, porque a todo momento o inimigo vai lançar setas novas. Tem um ditado popular que fala assim, ó, que nós devemos matar um leão por dia, porque senão no próximo dia serão 2. Eu acredito que esse ditado é até um ditado cristão, bíblico, que a gente não resolver um problema hoje, amanhã surgirá uma nova batalha para guerrearmos, e serão 2 para nós travarmos. E o terceiro passo dessa arma, dessa divisão, é que ele consegue nos cegar. Consequentemente, nós iremos perder o nosso caminhar. Existem pessoas que o Senhor está tentando unir, não só homem e mulher, mas de repente pastores, líderes, evangelistas, que o Senhor deseja unir para um grande propósito, para alcançar grandes almas e levar essas almas a Cristo Jesus, mas o inimigo está tentando dividir essas pessoas. Entenda algo, começa por conversinhas, coisas que a gente não gostou, e se a gente não aprender a resolver, a entender que isso é uma guerra espiritual, nós seremos separados daquelas pessoas que o Senhor está tentando unir, para que venhamos a alcançar muitas almas para o Senhor Jesus. Entenda o campo de batalha que você está, entenda aquilo que o inimigo está tentando lançar na sua mente, para que você seja tirado daquele meio. O inimigo não quer que você entenda que você, junto com o seu irmão, é forte, porque ele está com vocês. Juntos, queridos, nós somos fortes e nenhum passo daremos atrás. O nosso profeta fala muito nos nossos cultos. Por quê? Se juntos nós somos fortes, gente atrai gente. Existe uma pesquisa, ela foi feita por Harvard, essa faculdade. E essa pesquisa foi feita durante muitos anos e ela procurava o segredo da felicidade. E adivinha só, ela descobriu. O segredo da felicidade era relacionamento. Naquela cidade onde estava sendo feita aquela pesquisa, quem se relacionava mais com seus pais, com seus tios, com seus amigos, com a sua esposa, os namorados, enfim, quem tinha mais relacionamento com as coisas era mais feliz. Só que já está na Bíblia há muito tempo. Em Gênesis mesmo, no início de tudo, Deus se descia para se relacionar com a criação. Esse é o primeiro plano do Senhor para as nossas vidas. Relacionamento. Relacionamento traz intimidade. Intimidade gera semelhança. E semelhança gera felicidade. Olha só. Se a gente se relacionar com o nosso Senhor Deus todos os dias, a gente vai ter aquilo que Ele tem para proporcionar. E por isso nós juntos somos fortes. Porque se juntos caminharmos em prol dEle, nós iremos anunciar a Ele. E Ele, querido, Ele pode todas as coisas. Oh, de calabás. Entenda isso, querido. Com Ele nós podemos todas as coisas. E por isso Ele deseja usar eu e você para espalhar o nome dEle. Amém? Amém. Olha só. O nosso campo de batalha. Assim como eu falei no início dessa aula, a maioria das nossas guerras, ela vai começar na mente. Por que na mente? Entenda algo muito importante. Posição. A nossa posição, ela vai falar muito sobre foco, sobre mentalidade, sobre para onde nós estamos caminhando. Consequentemente, aquilo que nós estamos pensando hoje pode determinar o que nós estaremos vivendo daqui a pouco. Por isso que a palavra revelada, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Por quê? O que é arrepender na Bíblia? Arrependimento é metanoia, mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Os nossos pensamentos que precisam ser mudados. E através dessa mudança, consequentemente, nós iremos desfrutar de uma vida abundante. Por quê? O inimigo quer colocar assim, ó, você só vai ser feliz se você tiver um carro. Não. A minha felicidade é Cristo Jesus. O inimigo fala assim, você só vai ser feliz se você tiver namorada. Não. A minha felicidade está em Cristo Jesus. E tantas outras coisas, o inimigo vai falar assim, sua felicidade está nisso. E você não, querido. A minha felicidade, oh, de calabás, está nele. Porque ele já me libertou, já me fez filho, amado, favorecido. Então entenda algo, querido, a sua felicidade precisa estar nele.
E por isso, a renovação da sua mente vai vir através da palavra revelada para você. Entenda, existe algo dentro de você que é o Espírito Santo de Deus, que vai testificar e te levar a experimentar águas mais profundas. Existem águas que batem nos joelhos, nos ombros, nos atelhos, mas existem águas mais fundas que você se mergulhar nela, você vai pensar assim, caramba, como que eu não quis isso antes, experimentar isso antes? Como que o Senhor é bom em reservar um tempo certo para que eu venha entender isso? Deus é maravilhoso, querido. Entenda isso. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Como falei, o inimigo quer sempre levar para o nosso tudo eu. A Bíblia diz que olha só, os nossos pensamentos, os pensamentos que o inimigo quer lançar, irão gerar sempre o eu vou conseguir. E a gente não pode de forma alguma aceitar isso. Nós podemos aprender mais sobre isso lendo a história do rei Saul. Olha só, o primeiro rei de Israel sofreu muitos ataques e foi influenciado por Satanás até que ele se afastou da presença de Deus. Olha só, a Bíblia diz que ele sofria tormentos durante o dia e noite, indicando pesadelos, pensamentos acelerados, atormentados e malignos. Pois Saul pedia para que chamassem Davi para tocar louvores e ele sentir paz. E de repente Davi atacava Saul atacava Davi tentando matá-lo enquanto ele tocava louvor para ele sentir paz. Então olha só o nível de guerra na mente que Saul estava enfrentando. Mas tudo em virtude de um propósito. A Bíblia fala pra gente que olha só, a palavra de Deus nos apresenta armas para a gente lutar contra o nosso inimigo. E o livro de Efésios é um livro muito bacana, porque ele é um livro que vai nos ensinar a guerrear sobre isso. Essa lição ela está baseada mais em Efésios 6:13, Efésios 6, do 10 ao 18. Ela é baseada mais em Efésios, porque Efésios nos ensina sobre as nossas batalhas, sobre as nossas armas. E olha só, a armadura de Deus refere-se a um conjunto de armaduras espiritual, metaforicamente falando, que os cristãos devem usar a todo momento para se proteger contra Satanás. Eu vou dar uma resumida para a aula não ficar muito grande, desgastante, mas olha só, é o cinto da verdade. O cinto é importante porque une a armadura. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso falando em João 8:32. A couraça da justiça. A couraça é para proteger o nosso coração, e em Jesus fomos justificados. Se Satanás está ali dizer que você não é justo, cite Romanos 3:22. Um coração protegido pela couraça da justiça também não se deixará corromper. Nós devemos calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz. Os nossos sapatos protegem os nossos pés, que nos leva aonde queremos ir, conduzidos pelo Espírito. O Evangelho da Paz nos leva na direção certa para a vitória, determinando em nossas vidas as boas novas da salvação. Só a paz e o amor podem vencer o ódio e a violência, como é falado em Romanos 12. Escudo da fé. A fé, querida, é um dos mais importantes. Por quê? A todo momento nós iremos precisar de fé, principalmente quando estamos em guerra espiritual. Como escudo da fé pode nos proteger contra ataques lançados pelo nosso inimigo. Tenho certeza que eu e você seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, tendo essa armadura. O capacete da salvação. Assim como o capacete serve para guardar a cabeça, a confiança na salvação também guarda a nossa mente e os nossos pensamentos contra as setas lançadas pelo inimigo. Espada do Espírito. Olha só, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Ou seja, a gente está guerreando com ele, ou a gente guerreia contra o inimigo com Cristo ao nosso lado. Sabe que mesmo usando essas armas que Deus nos ensina, ainda assim temos que ter intimidade com o Senhor, ou seja, conhecer e prosseguir em conhecer. E a Bíblia vai falar pra gente que essa armadura de Deus converte para a cruz de Cristo. Efésios 6, onde vai falar dessa armadura,
representa que Cristo é todas as partes da nossa armadura. Sem Cristo, que nós não podemos nada. Por isso, entenda algo muito importante, muito interessante. Sem Cristo, nós não podemos nada. É Ele quem nos protege, é Ele quem guerreia por nós. Para se declarar isso, que Cristo guerreia por mim, os anjos do Senhor que foram enviados para batalhar ao meu favor, vão guerrear por mim. O seu declarar pode fazer toda a diferença na sua vida. Declare a sua vitória, declare a sua prosperidade, declare a sua pureza no seu corpo físico também. Declare, porque se você aceitar enfermidade, de repente guerra na sua mente, de repente você aceita idolatrar outras coisas, o inimigo lançando isso na sua mente, em vão foi a entrega de Cristo naquela cruz. Porque se ele entregou para que você não sofra mais, se você aceitar isso, em vão Cristo foi entregue na cruz de Cristo, na cruz, no caso, né? Então entenda algo muito importante, querido. Aquele que é maior está com você, do seu lado. Não ligue para essas coisas. Muito pelo contrário, declare: eu não sou infeliz. Eu sou feliz porque eu tenho Cristo Jesus. Eu sou curado porque eu tenho Cristo Jesus. Essa guerra que está na minha mente, eu declaro vitória na minha vida, porque eu tenho Cristo Jesus. Entenda, querido, as guerras que o inimigo está tentando lançar na sua mente, no seu corpo natural, na sua alma, elas já foram vencidas. Declare isso. De Gênesis a Apocalipse, declarar é muito importante. Como que céus e terras se criaram? Haja luz, haja firmamento de terra. Elias, quando viu aquela nuvem, ele sabia porque foi revelado, ele falou: vai chover. Agora, quando foi para parar de chover, ele falou assim: não vai chover enquanto eu não falar. De Gênesis a Apocalipse, como que Pedro andou sobre as águas? Jesus virou para Pedro e falou assim: ó, vem. Pedro não só caminhou sobre uma matéria, sobre a água, sobre o H2O, ele caminhou também sobre uma palavra. Então entenda, nós já recebemos autoridade para declarar que nós iremos viver. Nós iremos reinar em vida, querido. Por isso declare: eu sou conduzido pelo Senhor. Eu sou conduzido, eu sou amado. Sabe por que o livro de João é o único livro da Bíblia que vai falar que João era o mais amado? Que um discípulo era o mais amado? Olha só, essa é a revelação do céu. A Bíblia vai falar que Jesus não fazia acepção de pessoas. Então por que João era o mais amado? Porque ele entendeu que ele era amado. E ele declarou isso. Querido, declare que todas as guerras já foram vencidas na cruz de Cristo. Que nenhuma enfermidade pode te alcançar mais. Que ninguém da sua família vai para o inferno, porque você foi salvo. E você e a sua família serão salvos por conta da sua crença em Cristo Jesus. Amém? Amém? Eu quero te falar algo muito interessante que o Senhor colocou no meu coração. A partir de hoje, você vai declarar e vai falar o seguinte: Satanás, eu sou filho de Deus. Entenda isso, querido. Existem bênçãos para a sua vida já reservadas. Declare elas. Declare a sua família reestruturada. Declare o seu relacionamento firme em Cristo Jesus. Declare o seu casamento, a sua casa, tendo como alicerce Cristo Jesus. Declare a sua prosperidade sendo Ele. A sua felicidade, a sua paz, a sua alegria, os seus momentos de sucesso sendo Ele. Lembre-se, querido, Cristo é a esperança para todos nós. Cristo é tudo que nós precisamos. Amém? Fique com Deus e espero que o Senhor tenha te ensinado e que Ele venha continuar ao longo da semana, dos meses, dos anos, ao longo da sua vida, se revelando mais dele, quem Ele é na sua vida. Porque Ele, querido, é muito mais do que eu falei e muito mais do que eu venho imaginar. Tem mais de Deus para as nossas vidas. Tem mais, muito mais. Fique com Deus, que Papai do Céu te abençoe e lembre-se, você é filho amado.